Olá, meus amigos concurseiros. Eu sou o professor Emerson Castro. Seja bem-vindo à loja do concurseiro. Eu sei que você deve estar aí na ansiedade, né, para assistir essa aula. Tenha calma que hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, um assunto bastante corriqueiro em prova de concursos públicos, que é o tema Sistema de Equações do primeiro grau. Obrigado por ter acessado o nosso site, lojadoconcurseiro.com.br, né? Essa parte da matemática é bem interessante, tem muita recorrência em prova de concurso público, né? A questão de sistema de equações do primeiro grau, equações do primeiro grau e problemas do primeiro grau, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema de equações do primeiro grau. Eu espero que você esteja bastante concentrado aí, deixe o telefone desligado, nada pode atrapalhar você neste momento em que você está assistindo essa aula. Quanto mais concentrado você está, melhor para poder você aprender os ensinamentos que serão ministrados por mim no dia de hoje, tá certo? Então vejamos aqui sistemas de equações do primeiro grau. Toda sentença aberta e composta, constituída por duas equações do primeiro grau, veja, duas equações do primeiro grau com duas variáveis, tem que ser pelo menos assim para ser um sistema de equações do primeiro grau. Recebe o nome de sistema de duas equações simultâneas do primeiro grau com duas variáveis, tá certo? Então, em sistemas, nós vamos ter pelo menos duas equações do primeiro grau. Já é interessante que você, antes de assistir essa aula, assista a nossa aula de equações do primeiro grau. É melhor para você ter um rendimento maior na aula de hoje, com duas variáveis, tá? Existem vários métodos para se calcular os sistemas do primeiro grau, como substituição, adição e comparação. Porém, podemos usar qualquer outro artifício, desde que seja coerente com o princípio fundamental das igualdades. Veja que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje três mecanismos: método da substituição, método da adição e o método da comparação. Na verdade, os mecanismos mais utilizados são da substituição e da adição. Basicamente, nos nossos exercícios, nós iremos utilizar estes dois métodos, mas iremos mostrar para vocês também o método da comparação, tá certo? Vamos seguindo então. Vejamos, como é que eu vou resolver um sistema? Tá aqui, ó. O que é que dizíamos lá na tela anterior? Sistema de equações do primeiro grau era formado de pelo menos duas equações, tá aqui, ó. Equações por quê? Igualdade e variável. Duas equações com duas variáveis, tá certo? Tá aqui, ó, x e y, tá? E nos sistemas nós vamos colocar sempre essa chave aqui, tá certo? Então sempre vai ter uma chave para indicar que é um sistema de equações. Primeiramente nós vamos trabalhar aqui o método da adição. A adição, é lógico, consiste em somar as equações. Só que, para que eu faça esta soma, eu tenho que pelo menos conseguir cancelar uma variável. Vou abreviar ali. Então, para que eu faça esta soma, eu tenho que pensar em cancelar uma das duas variáveis. Se nós somarmos direto aqui, vai dar 2x mais x, 3x, menos 6y mais 4y, menos 2y, 10 mais 12, 22. Veja que, se eu somar simplesmente do jeito que está aqui, eu não vou conseguir cancelar nenhuma variável. Portanto, nós não devemos fazer isso daqui, tá certo? Antes de nós somarmos, nós devemos utilizar algum artifício matemático
para poder cancelar uma variável, ou o x ou o y. No caso aqui está mais fácil eu usar um artifício para cancelar o x. Haja vista que o coeficiente do x aqui é 1 e aqui é 2. Então, que artifício será esse? Eu vou multiplicar a equação aqui de baixo por menos 2. Por que por menos 2? Veja, aqui é 1. Para eu poder cancelar o x, aqui tem que aparecer o oposto do que está aqui. Se aqui é 2x, aqui tem que aparecer menos 2x. E isso só vai acontecer se eu multiplicar por menos 2. Mas Emerson, se eu não quisesse cancelar o x, se eu quisesse cancelar o y, por exemplo, como seria? Bastava eu multiplicar esse por 2, ia ficar menos 12y. E aqui essa eu ia ter que multiplicar por 3, ia ficar 12y. Menos 12y com mais 12y, eu iria cancelar a variável y. Mas percebam que, para cancelar o x, eu só preciso multiplicar a segunda equação por menos 2. Então é lógico que eu tenho que pensar na hora da prova sempre naquilo que me dá menos trabalho. E o que me dá menos trabalho é cancelar aqui a equação 2, no caso, cancelar a variável x, que basta multiplicar por menos 2, tá certo? Então, por isso eu optei por cancelar o x. Eu vou repetir a equação de cima, que é 2x menos 6y igual a 10. E eu vou realizar a operação com a equação de baixo. Lembrando que eu devo multiplicar todos os termos da equação 2 por menos 2. Portanto, vai ficar menos 2x, x vezes menos 2, 4y vezes menos 2, menos 8y, igual 12 vezes menos 2, menos 24. Está aqui o novo sistema. Agora sim eu vou usar a soma, é a característica do método da adição. Somando aqui eu vou cortar estes dois. Somando menos 6 com menos 8 dá menos 14y. 10 somado com menos 24 dá menos 14. Você sabe que deve multiplicar por menos 1, ou seja, troca de sinal aqui e aqui fica 14y igual a 14. Y é igual a 14 dividido por 14, que dá igual a 1. Eu vou acelerar um pouquinho mais porque nós já tivemos a aula de equações do primeiro grau. Então não tem por que a gente perder tanto tempo assim, ficar fazendo vezes, menos 1, passando para o outro lado, você já sabe que vai acontecer isso. Descobri o valor do y, mas eu preciso saber também quem é o valor de x. Observe. Eu posso substituir em qualquer uma das equações o 1 no lugar do y. Eu posso colocar o 1 no lugar deste y aqui, no lugar deste y que está do lado do 4, ou ainda no lugar deste y que está do lado do menos 8. Eu vou sempre usar aquilo que me dá menos trabalho, ou seja, eu vou utilizar essa equação 2. X mais 4 vezes y. Só que o y é 1. Substitua então. Igual a 12. Fazendo isso, eu vou descobrir o valor do x. X, 4 vezes 1 é 4, igual a 12. O 4 está somando no primeiro membro, passa para lá subtraindo, adiantando a nossa vida. 12 menos 4 é igual a 8. Portanto, nós temos aí como resposta desse sistema, x é igual a 8 e y é igual a 1. Entendemos então aí o método da adição, que consiste em somar. Mas antes de eu somar, eu tenho que pensar
se eu vou somar e vou conseguir cancelar uma variável. Se eu conseguir de imediato, eu já posso somar. Se eu não conseguir, eu devo usar um artifício matemático, que é, por exemplo, uma multiplicação normalmente por algum número para poder cancelar uma das duas variáveis, como foi feito aqui. Tá certo? Método da adição é passado já. Vamos agora para o método da substituição. Método da substituição consiste em você vai isolar a variável. Você vai isolar a variável e depois substituir na outra. Depois você vai substituir na outra equação. O método da substituição consiste então em você isolar uma variável e substituir na outra equação. É lógico que você vai isolar aquela que lhe der menos trabalho. Aqui então o x já está sozinho, não tem coeficiente nenhum do lado dele. Eu sempre gosto de optar por isolar aquela letra que não tem coeficiente do lado. Se não existir, eu pego aquela que tem um coeficiente menor. Mas como no caso aqui tem o valor 1, é ela que eu vou isolar. Se por um acaso aqui fosse 3 do lado do x, eu ia isolar o y porque o 2 é menor do que 3, ok? Isolando então vai ficar x é igual a 20, o 2y está somando, passa para lá, subtraindo. X é igual a 20 menos 2y. Eu isolei a variável, agora eu vou substituir na outra equação. Ou seja, no lugar do x da outra equação, eu vou colocar 20 menos 2y. Vai ficar então 5 vezes, no lugar do x, nós teremos 20 menos 2y. Não podemos esquecer do famoso parêntese, tá certo? Senão você vai errar. Tem que colocar porque tudo isso é x. Se você não colocar o parêntese, vai ficar somente 5 vezes 20. E não é essa a ideia, tá? Continua a equação menos 5y igual a 10. 5 vezes 20 dá 100. 5 vezes menos 2y, menos 10y, igual a... Perdão. Continua aqui, não é isso? Menos... menos 5y igual a 10. Menos 10y com menos 5y, menos 15y, igual... O 100 está somando, passa para lá subtraindo. 10 menos 100, menos 90. Mais uma vez, você percebe que o coeficiente da variável ficou negativo. Portanto, deveríamos multiplicar por menos 1. Ou seja, trocar o sinal. Quem está negativo vai ficar positivo. Ou seja, 15y é igual a 90. Não precisa escrever, você já sabe. O 15 passa dividindo. 90 dividido por 15 dá igual a 6. Logo, y é igual a 6. Não é só o y que nós devemos achar também o valor de x. Basta substituir aqui. X é igual a 20 menos 2 vezes o y. O y é igual a 6. Logo, x é igual a 20 menos 2 vezes 6 menos 12. X é igual a 8. X é 8, y é 6. Se você quiser saber se acertou a questão, basta colocar no lugar do x 8 e no lugar do y 6. Vamos ver?
8 mais 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12, mais 8 é igual a 20. Portanto, você já sabe que acertou a questão. Tá aí para você a apresentação do método da substituição. Vimos os dois principais já. O método da adição e o método da substituição. Agora vamos ver o menos comum de ser usado em prova, que é o método da comparação. Basicamente, vamos utilizar estes dois que já foram apresentados para você na resolução dos exercícios. Método da comparação consiste em você isolar a mesma, vou abreviar, a mesma variável nas equações e igualar. Eu vou ser redundante, mas para fixar na sua cabeça. Isolar a mesma variável nas equações e igualar estas equações. Tá certo? Isolar a mesma variável nas equações e igualá-las. Não é verdade? No caso aqui eu optei por escrever igualar estas equações. Tá certo? Então vejamos como seria. Vamos isolar. Vai ficar A é igual a 9 menos 2B. E aqui neste lado vai ficar A é igual, vou passar todo mundo para o outro lado. O 5B passa positivo. E o 3 que está multiplicando passa negativo. Logo, eu vou, olha só, isolei a mesma variável, escolhi isolar o A. E agora vou igualar as duas equações, tá certo? Vai ficar então 9 menos 2B igual a 16 mais 5B dividido por 3. O 3 está dividindo, passa para cá multiplicando, lembrando que ele vai multiplicar o 9 e também o menos 2B. 3 vezes 9, 27. 3 vezes menos 2B, menos 6B, igual, repete o outro lado, obviamente sem o 3. Letras para um lado, números para o outro. 27, 16 está somando, passa para cá subtraindo. 27 menos 16 dá 11. Menos 6B passa para o outro lado, mais 6B. 6B mais 5B, 11B. O 11 está multiplicando e passa para cá dividindo. 11 dividido por 11 dá 1. Portanto, B é igual a 1. Descoberto B, vamos achar o A. Observem bem aqui, ó, essa equação. A é igual a 9 menos 2B. Mas, Emerson, se eu quiser colocar o 1 no lugar deste B aqui, pode? Não tem problema, tá certo? Mas é lógico que você vai sempre optar por fazer o mecanismo mais fácil. Colocando 1 aqui, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. 9 menos 2 vai dar 7. Portanto, A é igual a 7. Repetindo, 1 coloca no lugar do B. 9 menos 2 vezes 1. 9 menos 2, que dá igual a 7. Então, você descobriu o A e o B. Fechamos o método da comparação. Vamos, então, agora para os nossos exercícios. Então, chegamos agora ao ápice da nossa aula, né? Que é a resolução dos exercícios. Já vimos os 3 mecanismos de resolução de sistemas, né? Os 3 métodos: adição, substituição e comparação. Agora vamos colocar em prática, vamos ver como é que as organizadoras de concurso público organizam, como é que elas cobram. E
isso em prova, tá certo? Vamos em frente então. Na primeira questão, seja o sistema. Tá aqui, ó, lembra sempre com as chaves, tá certo? O valor de x menos y é. Não basta apenas achar o x e achar o y. Depois nós teremos que subtrair. Você é quem vai dizer qual é o melhor mecanismo de resolução. Você vai olhar e vai perceber na hora da prova. Eu, por exemplo, vou resolver este sistema fazendo o método da adição. Mas antes disso, eu quero que você pense na questão de baixo, na equação aqui de baixo, multiplicada por 2. Por que multiplicada por 2? Porque aí vai aparecer o oposto de menos 2y, ou seja, mais 2y, e aí vai cortar. Portanto, vai ficar da seguinte forma: x menos 2y igual a 4. A de cima eu não mexi. E a de baixo? Não esquece, tem que multiplicar todo mundo. 3x vezes 2, 6x. Y vezes 2, 2y, igual 5 vezes 2, 10. Ok, pessoal? Beleza? Então, nós iremos aqui somar agora, já que eu percebo que existe uma variável que está oposta ou simétrica nas duas equações, eu posso cortar. Tá certo? Então fica x mais 6x, 7x. 4 mais 10, 14. 7 está multiplicando, passa para lá dividindo. 14 dividido por 7 dá 2. Achei o x, mas eu preciso também achar o valor de y. Como é que eu vou fazer isso? Basta colocar no lugar do x 2. Onde é que eu vou fazer isso? Tá mais fácil na primeira equação, tá certo? Então eu vou colocar na primeira equação 2 no lugar do x e vou repetir o restante. Menos 2y igual a 4. O 2 no lugar do x, repete o resto. Menos 2y igual a 4. Este 2 passa para o outro lado, nós teremos menos 2y é igual a 4, menos 2. Menos 2y é igual a 4 menos 2 dá 2. Você sabe que vai multiplicar por menos 1, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. Então vai ficar menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 dá igual a menos 1. E o que é que a questão quer? A questão quer que nós façamos o valor de x menos y. Cuidado com isso. Quem é o x? O x vale 2. Menos, este menos é o da formulazinha, o y. Só que cuidado, quem é o y? O y já tem o menos dele, que é menos 1. Então vai ficar menos com menos mais. Então, na verdade, é 2 mais 1, que dá 3. Veja, parece uma questão boba, uma questão fácil, mas muitos candidatos iriam colocar 2 menos 1, que daria 1, e marcariam a letra B. Não é isso. Já tem este menos aqui, com mais este menos fica mais. 2 mais 1, 3. Alternativa, a letra A. Tá aí então a primeira questão de sistema de equações do primeiro grau. Vamos então crescendo o nível das questões. O perímetro, perímetro você lembra da aula de geometria, que é a soma de todos os lados de um retângulo. Mede 74. Então quer dizer que quando somarmos os 4 lados deste retângulo tem que dar igual a 74. Quais são suas medidas, sabendo-se que o comprimento tem 5 centímetros a mais que a largura? Então vamos dizer, por exemplo, que a largura tem x centímetros. Então, o comprimento tem
5 centímetros a mais. Seria x mais 5. Características do retângulo. Veja que é uma questão de sistema junto com geometria. Característica do retângulo é: os lados opostos são paralelos e iguais. Portanto, aqui é x e aqui também é x mais 5. Tá certo? Nós devemos então fazer o que agora? Somar todos os lados e igualar a 74. Então, nós teremos aí x mais x, ó, 2x mais x mais 5 mais x mais 5. X mais x, 2x. 5 mais 5, 10. Então, veja que, observe, este 2x é a soma das larguras. Este 2x mais 10 é a soma dos comprimentos. Ou seja, eu estou somando todos os lados. E a soma de todos os lados é o perímetro. E ele está dizendo para nós que o perímetro deste retângulo é igual a 74. Portanto, estamos somando aí. Veja que é uma questão que eu estou abreviando de sistemas, mas é um sistema, tá certo? É uma questão de sistema, tá? 2x mais 2x vai dar para nós 4x, mais 10 igual a 74. 4x é igual, 10 passa negativo, 74 menos 10, 64. 64 dividido por 4 vai dar 16. Quer dizer que a medida da largura é 16, mas ele pergunta quais são suas medidas. A medida do comprimento vai ser x mais 5. Então, a outra medida vai ser, vou chamar de y, igual a 21, tá certo? Igual a 21. Veja então que aqui é como se fosse um sistema onde eu chamei aqui de x e aqui em cima de y. Então, na verdade, seria x mais y mais x mais y igual a 74, não é verdade? Só que no lugar do y, você colocaria x mais 5 e aí ficaria x mais x mais x mais 5 mais x mais 5 igual a 74. Então, o sistema seria isso. Y é igual a x mais 5. Olha aqui o sistema então, tá certo? Em cima uma equação do primeiro grau, embaixo também método da substituição. Uma variável isolada e eu substituo na outra. Uma medida 16, a outra medida 21, tá certo? Fechamos então aí a questão de número 2. Vamos então nessa crescente de conhecimento agora, questão de número 3, Prefeitura de Teresópolis, Rio de Janeiro. O ingresso do cinema custa R$ 5,00 por criança e R$ 10,00 por adulto. Ao final do dia haviam sido vendidos 50 ingressos e a arrecadação total fora de R$ 350. Quantos adultos foram ao cinema? Questão típica de concurso público de sistemas do primeiro grau. Vejamos então como é que iremos fazer. Veja que ao todo foram vendidos 50 ingressos. Eu vou chamar C para criança e A para adulto. Então, a soma da quantidade de ingressos para adulto com a quantidade de ingressos para criança foi igual a 50. O que é que ele disse então? R$ 5,00 por criança e 10 por adulto. R$ 10,00 vezes cada ingresso do adulto. R$ 5,00 vezes cada ingresso da criança. Se nós somarmos isso, vai dar a arrecadação total, que foi de R$ 350. Quantos ingressos foram de adultos? Não sei. Eu sei que era R$ 10,00 por cada um. Quantos foram de criança? Não sei, mas foi R$ 5,00 por cada um. Então aqui nós temos um
sistema de equações, você vai escolher se por adição ou por substituição. Ele quer saber quantos adultos foram ao cinema. Se você quiser ir direto ao ponto, faça assim. Se eu quero uma coisa, eu isolo a outra. Se eu quero uma coisa, eu isolo a outra. Quero a quantidade de ingresso de adultos. Se eu quero de adultos, eu vou isolar criança. Então, nós teremos C é igual a 50 menos A. Isolei o C. Queria o A, isolei o C. E agora vou substituir. É o método da substituição. Foi mostrado para você anteriormente. Vai ficar então 10A mais 5 vezes C. Quem é o C? 50 menos A. Não pode esquecer, já foi falado do parêntese. Igual a 350. Fica então 10A mais 5 vezes 50. Você sabe que dá 250. 5 vezes menos A menos 5A igual a 350. 10A menos 5A vai dar 5A igual. Este 250 está somando, passa para o segundo membro, subtraindo. 350 menos 250 vai dar 100. 100 dividido por 5, 20. Então, A é a quantidade de ingresso de adultos. É exatamente o que ele queria saber. Resposta, letra B. Quer dizer que foram vendidos 20 ingressos de adultos. E de crianças, obviamente, 30. Haja vista que a soma tem que dar 50. Não quer saber de criança, quer saber de adulto. Foram 20 ingressos. Se eu não tivesse isolado C, se eu tivesse isolado A, eu ia descobrir o C. E quanto seria o C? 30. Se eu descobrir o C, que é 30, o A é 20. Mas eu prefiro ir direto ao ponto, então, e achar o valor direto do adulto. 20, letra B. Tranquilo? Fechamos então a questão de número 3. Uma questão nitidamente de sistema, muito corriqueira nas provas de concurso público. Vamos agora para a questão de número 4.